Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Nos últimos anos, o Brasil começou a viver situações inéditas. Investigações revelam esquemas de corrupção que envolvem empresários, políticos e grandes empresas do país. Essa arrancada de combate à corrupção vem sendo acompanhada de um esforço de aperfeiçoamento da legislação de punição a esse tipo de crime. O Ministério Público Federal promove a campanha 10 Medidas contra a Corrupção. A ideia é colher assinaturas para propor ao Congresso um pacote de medidas que podem fortalecer essa luta. Mas antes mesmo que esse trabalho chegue ao fim, o deputado Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro, um dos convidados de hoje do Brasil em Debate, tomou a iniciativa de apresentar esses projetos. E o parlamentar vai conversar sobre o combate à corrupção com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Deputado Índio da Costa, por que o senhor tomou essa iniciativa de apresentar os projetos antes mesmo que tivesse terminado a coleta de assinaturas aí do Movimento 10 Medidas contra a Corrupção? E mais, em sentido geral, qual o conteúdo desse pacote de projetos? Bom, eu já acho que esses projetos têm que ser acelerados aqui na casa e aprovados com rapidez, mas a razão verdadeira é que como a legislação ela prevê que você tem que ter cerca de 1,5 milhão de assinaturas para cada projeto de lei de iniciativa popular, a gente teria que ter aí 28 milhões e 500 mil assinaturas para apresentar o que eles chamam de 10 medidas contra a corrupção. São 19 projetos de lei e uma PEC, que é um projeto de emenda à Constituição. A PEC ela não pode ser apresentada por iniciativa popular. E eu estou recolhendo assinaturas aqui na casa para poder apresentar. As 19 medidas, que são projetos de lei, um foi negado, porque deveria ter sido iniciativa do Poder Executivo, quando mexe na estrutura, e aí tem que ser através do Executivo. Mas os outros 18 foram apresentados e estão tramitando aqui pela Casa. A intenção foi apoiar a iniciativa do Ministério Público. Eu tendo sido relator da Lei do Ficha Limpa, eu conheço de perto como funciona o trâmite aqui na Casa de projetos, sobretudo de iniciativa popular, né? Então, acredito que, embora os projetos já estejam tramitando aqui dentro, seja fundamental para o Ministério Público chegar a 1 milhão de assinaturas, 1,5 milhão de assinaturas, dar entrada aqui dentro, mas continuar colhendo assinaturas. Inclusive, eu tenho ajudado, onde posso, a colher assinaturas também nessa direção e motivado as pessoas que estão militando pelo Brasil e colhendo assinatura, porque só com a mobilização popular, independente da tecnicidade aqui da casa, é que a gente vai poder avançar, né? Quer dizer, não precisava nem de ter nenhuma assinatura, bastava pegar um deputado e apresentar as medidas. A ideia de ser uma iniciativa popular é que isso gera uma mobilização daqueles que estão assinando para pressionarem seus deputados para aprovarem os projetos aqui dentro. E acho isso fundamental. Deputado Léo de Brito, em 2003 o Brasil aprovou uma lei anticorrupção, até na esteira das grandes manifestações, né, que tentavam dar um basta a essa situação. O senhor acha que tem novas medidas que precisam ser aperfeiçoadas? Como é que o senhor vê essa legislação de que a gente dispõe hoje e essa iniciativa do Ministério Público? Primeiro, nós temos que levar em consideração que nós tivemos avanços significativos. A própria a lei anticorrupção, que prevê a delação premiada, os acordos de leniência. Nós avançamos muito, principalmente com as CPIs ao longo desse tempo, na questão da lavagem de dinheiro. Então, nós temos cada vez mais, e não só do ponto de vista da legislação, mas do ponto de vista institucional. Isso é importante que seja dito. Então, nós temos hoje um Conselho de Transparência, nós temos a Lei de Acesso às Informações, nós temos o Portal da Transparência, nós temos nós temos uma Polícia Federal que hoje tem uma operatividade mais forte. Se a gente for comparar hoje, nos últimos 13 anos, nós tivemos aí mais de 2.000 operações da Polícia Federal. E, claro, uma atuação firme do Ministério Público, da Justiça de um modo geral. E a Câmara tem dado a sua contribuição de maneira muito relevante com essa legislação. A presidenta Dilma também encaminhou, e aí eu acho que isso colabora muito com essa iniciativa do deputado Índio da Costa, também encaminhou no ano passado aqui um pacote de medidas que são importantes, que prevêem o confisco de bens provenientes da corrupção,
de enriquecimento ilícito, da indisponibilidade de bens, disponibilidade cautelar de bens, da criminalização do Caixa 2, que hoje está na condição de apenas ela, na verdade, não está na condição de crime, né? E aí, é claro, todas essas medidas elas vêm a contribuir para que a gente tenha um combate mais efetivo da corrupção. Deputados, o Brasil, nos últimos anos, tem tido um movimento popular de rejeição à impunidade, né? Existe uma sensação generalizada de que o crime no Brasil não é punido. Isso em todas as esferas, né? A gente não só se referindo à corrupção, mas no sentido penal, criminal, a população se sente muito desprotegida nesse sentido. Até aquela questão de por que eu vou prestar queixa de algo que ocorreu ou que eu estou vendo, se isso não vai dar em nada. Os senhores acham que isso está mudando no país? Ainda não, mas acho que vai mudar com maior velocidade a partir de agora, que as prisões já vão começar a serem efetivadas no segundo grau de jurisdição. Quer dizer, o que acontece? O juiz de primeiro grau ele toma uma decisão de que a pessoa deve ser presa. Aí a pessoa recorre, através de seus advogados. Vai para o segundo grau. Chega no segundo grau, aí diz no segundo grau que, olha, também reconhece que a pessoa deve ser presa. Daí ela vai recorrendo indefinidamente, fica 30 anos discutindo na justiça, em graus superiores, se vai ou se não vai para a cadeia. Então a sensação de impunidade é muito grande, mas é o devido processo legal, que é como tecnicamente se chama aqui no Brasil, que é muito lento. Então a pessoa consegue recorrer durante 10, 15, 30, 40 anos e ela fica solta. Então essa sensação é muito ruim. O que o Supremo decidiu e que está inclusive uma das medidas aqui anticorrupção, dessas 10 medidas sugeridas pelo Ministério Público Federal e que eu dei entrada como mero instrumento da sociedade, né? Quer dizer, querendo contribuir com as pessoas que já estavam recolhendo assinaturas e, sobretudo, com o Ministério Público que parou, que pensou, né? A equipe toda do Lava Jato que sugeriu essas medidas para evitar que novos crimes acontecessem, porque o problema não é quando você fiscaliza, ou quando você investiga, ou quando você julga, né? Aí já é a consequência. A gente tinha que trabalhar para que não acontecessem os crimes. Então, a iniciativa, as 10 medidas contra a corrupção aqui, ou anticorrupção do MP, vão nessa direção, né? O que me espanta muito é o seguinte, o PT manda para cá as medidas contra a corrupção, mas não apoia aqui dentro na casa a aprovação. Eu não estou falando nem do deputado Léo de Brito, não estou falando nem de um deputado específico, não. Mas a Presidência da República manda para cá as leis anticorrupção. E não tem nem interesse que essas leis sejam aprovadas. E quando elas vão para o caminho da aprovação, o próprio PT apresenta emendas que tornam aquela lei inexequível. Quer dizer, inexequível, isto é, ela deixa de perder a força e o valor que ela tinha quando ela entrou aqui na casa. Né? Um deputado da base aliada apresentou, e a sorte é que eu fui seu relator na CCJ em fevereiro do ano passado, um projeto de lei que acabava com a lei do ficha limpa. Né? Quer dizer, e o PT a gente sabe que foi contra a lei do ficha limpa no momento que ela estava tramitando aqui para ser aprovada. Então, assim, não tem nada personificado aqui, né? Quero deixar claro, não há nenhuma crítica ao deputado Léo de Brito. Agora, há sim ao PT, que no meio dessa confusão toda, desse caos todo, manda para cá medidas, mas na hora H não quer aprovar. E quando caminha para aprovação, pede para algum deputado da base aliada para mudar aquela legislação e torná-la, digamos, frouxa o suficiente para que não se chegue na questão. A própria Acordo de Leniência. Né? O governo federal mandou para cá um projeto de lei dizendo o seguinte, olha, tudo bem, paga a pessoa física, mas não paga a jurídica, paga a jurídica, mas não paga a física. Quer dizer, de fato, vai afrouxando, porque eu acho que o Brasil está querendo ao contrário. O Brasil está querendo apertar e evitar a corrupção. Deputado Léo de Brito. Bem, eu considero primeiro que quando a gente trata de legislação penal, é fundamental que se tenha todos os cuidados. Porque quando se trata de legislação penal, nós estamos falando sobre a liberdade das pessoas. Então, por mais que a gente tenha iniciativas no calor do clamor popular, e esse momento é um momento em que não que se diga que tenha mais corrupção, mas que a corrupção, ela, exatamente por esse fortalecimento institucional e legal, você vê que aflora, digamos assim, mais casos de corrupção para a opinião pública, nós temos que ter o devido cuidado, deputado, porque... E é exatamente isso que o nosso partido tem.
pegar o exemplo aqui da questão da prisão no segundo grau de jurisdição. Nós temos que tomar os cuidados porque uma interpretação que foi feita de uma garantia, de um princípio basilar, um direito fundamental básico, que é o princípio da presunção de inocência. Que prevê que a pessoa só é culpada com o trânsito em julgado da sentença. Então, nós podemos ter situações que as pessoas elas vão começar a pagar a pena sem ter transitado em julgado e, de repente, elas podem ser, num grau superior, podem ser consideradas inocentes. E aí, quem é que vai pagar por isso? Então, nós somos a favor de que, inclusive, tem uma das medidas que prevê exatamente uma ação contra mecanismos protelatórios. Então, nós temos que atacar os mecanismos protelatórios. Agora, precisamos que o devido processo legal ele seja devidamente cumprido com as garantias. E aí o que é importante? O fato hoje de nós termos uma espetacularização, uma ação policialesca muito forte, isso tem inclusive causado uma necessidade de nós termos mais prudência. Mas pera só um minutinho, só para deixar claro. Índio, vamos deixar só, por favor. Não, mas peraí, calma, não dá para falar em espetacularização. Uma quadrilha tomou conta do poder no Brasil e está na cadeia. Deputado Índio, deixa o deputado Léo de Brito tentar terminar o raciocínio dele, aí a gente... O que eu quero falar sobre isso é que Vossa Excelência, que é uma pessoa correta, honesta, muitas pessoas, inclusive que têm vida pública, diante dessa espetacularização, na minha opinião, a atividade judiciária ela tem que ser feita com zelo, com muito zelo. Claro. Nós estamos lutando aqui para fazer um aperfeiçoamento da legislação para que a gente não permita de maneira alguma que as pessoas corruptas, não só na área pública, mas a corrupção que acontece também no setor privado, elas não fiquem impunes. Nós estamos trabalhando nessa perspectiva. Só que para quem é advogado hoje, você tem muitas vezes uma ação que é feita de instituições que pode ser até teleguiada, no sentido de acabar com reputações, e aí isso casado com ações da mídia que literalmente sepulta qualquer possibilidade do direito da ampla defesa. Então, é nesse sentido, deputado, que nós, do Partido dos Trabalhadores, temos plena convicção, inclusive, se a gente for olhar institucionalmente, ninguém fortaleceu mais institucionalmente as instituições que lidam com o combate à corrupção do que o PT. No governo federal, pelo menos, está muito claro, eu já citei as instituições que foram fortalecidas. Se você for comparar o governo Fernando Henrique, nós tivemos 48 ações da Polícia Federal. No governo Dilma e Lula, nós tivemos 2.226 ações. Então, esse fortalecimento das instituições, não só o aperfeiçoamento legislativo, mas esse fortalecimento das instituições para que elas ajam agora com o devido zelo, para que a gente não sepulte aí as garantias constitucionais e acabe criando um sentimento de que nós vamos punir, e aí acaba muitas vezes vilipendiando direitos fundamentais. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com esse debate. O Brasil em Debate está de volta hoje conversando sobre o combate à corrupção com os deputados Léo de Brito, do PT do Acre, e Índio da Costa, do PSD do Rio de Janeiro. Deputados, a Polícia Federal, nesse esforço todo que tem sido feito, que ela realmente tem ampliado as suas atividades, ela defende a criação de um fundo de combate à corrupção, que haja um fundo específico e que isso permita às forças policiais, às forças de investigação, aprofundar esse trabalho. Como é que os senhores veem essa questão nesse momento também que o cobertor está curto, que o orçamento está um pouco restrito? Deputado Índio da Costa. Olha só para a gente voltar ao que estava acontecendo aqui, quer dizer, foram 48 ações no governo passado e 2.200 ações no atual governo. Haja corrupção no atual governo. Mas além de haja corrupção no atual governo, houve uma coisa que independe de qualquer governo, que é mais transparência. Todo mundo passou a ter um telefone celular, a filmar, a fotografar. Quer dizer, o mundo foi ficando transparente. Na minha opinião, o que está acontecendo com palavras bonitas e rebuscadas, o PT defende a impunidade no Brasil, a dificuldade de prender as pessoas. E não é à toa que eles falam do chamado devido processo legal tem que ir até o trânsito em julgado.
era que nem a história do Ficha Limpa. Votaram contra, trabalharam contra o Ficha Limpa, e aí na última hora no plenário tiveram que se desdobrar e se dobrar à vontade popular e acabaram votando a favor, mas o presidente Lula foi contra, articulou contra, o líder do PT aqui foi contra, articulou contra. Por quê? Por que razão? Diz que tem que ir até a última instância. Só que a última instância, na realidade, leva 30 anos para chegar lá, vai levar 40. Então, e outra coisa, o que se decide na primeira e na segunda instância é mérito. Portanto, que o sujeito cometeu o crime já está definido. Agora vamos saber como que se encontraram as provas que levou a justiça a decidir que ele poderia ser preso. Então é isso, primeira instância, segunda instância, define mérito. Depois se recorre, a partir da segunda instância, para as instâncias superiores, não para tratar do mérito, já sabe que o sujeito matou, estuprou, esquartejou, roubou dinheiro público, o que quer que seja o crime. Aí o outro patamar tá bom, como conseguiu as provas? Foi um grampo ilegal? Foi uma filmagem ilegal? É o que os empreiteiros estão fazendo agora, dizendo, olha, as provas estão sendo colhidas pela Lava Jato, não deveriam ser assim, são ilegais, 100 e tantos advogados assinando. Eu sou advogado, eu falo como advogado. Do ponto de vista técnico, os advogados têm muita razão. Do ponto de vista do desejo popular, eles não têm razão. Bom, mas aí quem tem que valer é a lei. Claro, e é por isso que a lei tem que ser modificada aqui pelo Congresso. Então, acho que tem que haver uma sensibilidade de todos que aqui estão para que a gente avance e desdobre numa legislação de acordo com a vontade da população. Canadá se prende na primeira instância. Estados Unidos prende na primeira instância. Inglaterra prende na primeira instância. Argentina prende na primeira instância. Vários outros países do mundo é um juiz só decidindo. E aí o sujeito já vai preso, depois ele recorre e, se for o caso, ele sai. E o argumento de que, então vai superlotar as cadeias. Bom, se for para superlotar a cadeia com bandido, é melhor superlotar e o governo, então, construir novas cadeias, inclusive rever o que acontece nos presídios, que é a barbárie. Né? Quer dizer, ninguém está preso no presídio. A razão da prisão é estar longe da sociedade de bem e não continuar cometendo crime. Primeira razão. Segunda razão, aí lá dentro, você ressocializar aquela pessoa para ela voltar melhor para a sociedade. Né? Então, por isso que se discute muito prisão perpétua, não prisão perpétua e tal. Né? Acho até, na minha opinião, que preso tinha que trabalhar para pagar a conta, porque custa muito caro no Brasil. Deputado, cada pessoa agora aí presa. A gente já vai entrar na questão do sistema penitenciário, a gente não consegue concluir o nosso assunto. Deputado Léo de Brito, o senhor acha que existe um excesso nesse afã de tentar punir, de tentar... Olha, nós temos que trabalhar para punir. Ou é preciso reforçar esses mecanismos? Nós temos que trabalhar para punir, seja do ponto de vista legislativo ou do ponto de vista institucional. E é importante que se diga que quando a gente fala de 48 operações, não é porque tinha menos corrupção, é porque se jogava tudo para debaixo do tapete. Isso é uma verdade clara. Isso é uma verdade clara. E não tinha controladoria geral da União, não tinha portal de transparência, não tinha lei de acesso a informações, que foram avanços. Eu acho que o deputado, por mais que ele tenha suas críticas, ele deveria reconhecer esses avanços institucionais. Agora, uma coisa que é importante que se diga não dá para comparar a ficha limpa, que trata de condições para elegibilidade, e tratar da questão de restrição de liberdade das pessoas. São coisas completamente diferentes, não dá para a gente colocar isso no mesmo patamar. E aí, nesse sentido, o que é importante que nós temos um acordo aqui é exatamente como é que nós podemos fazer para que aquele cara que está se utilizando de má fé para protelar, como a gente já viu inúmeras vezes, ele possa, nós temos a legislação exatamente reduzindo essa quantidade de recursos, essa tramitação longa dos processos, até que a gente chegue na última instância, porque nós estamos falando de liberdade das pessoas. Então, é exatamente nesse sentido que nós temos que trabalhar, no sentido de que nós temos obrigação, o Estado brasileiro tem obrigação de punir, o Estado brasileiro tem obrigação de combater a corrupção, de fortalecer as suas instituições, de produzir legislações que possam fortalecer o combate à corrupção, mas que isso não se transforme na restrição de direitos e garantias constitucionais. É exatamente essa a nossa posição. No ano passado houve um certo embate entre o que foi decidido no Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que é a questão do financiamento das campanhas.
existe uma forte corrente que diz que o financiamento privado das campanhas, o direito das empresas darem dinheiro para as campanhas eleitorais, seria um dos motes da corrupção no universo político, porque desde do prefeito, do vereador até o presidente da República se sentem em dívida com os financiadores. Então, que isso deveria acabar. Eu gostaria de saber se os senhores concordam com essa versão, quer dizer, o financiamento privado de campanha tem um peso tão grande assim na corrupção? Olha, o que você está vendo na Lava Jato que não, que o que tem peso na corrupção é quem tem a caneta na mão que faz o contrato cobra uma propina daquele que executa o contrato. E o pior, paga em caixa 2, inclusive no exterior, os marqueteiros de campanha. O marqueteiro da Dilma e do Lula estão presos, estava fora do Brasil, voltou, está na cadeia, que é o João Santana, que recebeu milhões de dólares no exterior. Caixa 2, fruto de contratos da Lava Jato. Agora, a Lava Jato é só uma operação no setor do governo, que é a Petrobras. Aí, se você for entrar no setor elétrico, nos outros vários setores que tem, você vai ver que o modelo era o mesmo. Então, é o seguinte, o problema da corrupção é daqueles que têm a caneta na mão e que não têm vergonha na cara, e que estão pegando dinheiro público e gastando em campanhas eleitorais. É isso, né? De maneira clara. Eu disputei em 2010 contra o PT, e eu sei o que é disputar uma campanha presidencial contra o PT. Eles dobraram o valor da Bolsa Família no mês da eleição, na hora do voto. Aí depois os caras não foi o equívoco da Caixa Econômica Federal, é que as pessoas perdem a história. Eu fiz uma denúncia na época que fui processado pelo PT, que eu denunciei que as Farc financiavam o PT e as Farc é financiada pelo narcotráfico. Aí gerou uma grande confusão, que absurdo dizer isso. Eu provei tudo. Quando mataram Raul Reis depois, anos depois, que era o chefe lá das Farc, estava no computador dele uma turma enorme do PT. Fulano, Cicrano, Beltrano e tal, pessoas das Farc, contratadas inclusive, nomeadas aqui no governo, trabalhando aqui no governo em Brasília, nomeadas pelo PT na época. Então, assim, é como se a gente vivesse o mundo real e o mundo da fantasia. O mundo da fantasia é esse, que então vamos acabar com o financiamento privado, porque isso gera vínculo com os empresários. É verdade, pode gerar vínculo com os empresários. Aí eu pergunto, e o Caixa 2 que o PT fez e que está espalhado pelo mundo, nos países que não têm controle, como Cuba, Venezuela, na África? Esse é o Caixa 2. Deixa eu concluir só, dizer o seguinte, o interesse do PT e dos partidos vinculados ao PT de acabar com o financiamento privado nas campanhas eleitorais é de se perpetuar no poder com o Caixa 2 que eles fizeram ao longo dos últimos 13 anos. Deputado Léo de Brito. Bem, primeiro que o PT não defende o fim do financiamento empresarial de campanha depois que entrou no governo, não. Já faz muito tempo, desde a sua fundação, praticamente, o PT defende mecanismos transparentes e igualitários, que deem igualdade no processo eleitoral. Então, isso é uma questão que nós temos que asseverar aqui. Segundo, que se a gente for citar os casos, por exemplo, onde é que surgiu o mensalão? Lá em Minas Gerais. O ex-presidente do PSDB foi condenado agora a 20 anos de prisão. Esse modus operandi dessa relação siamesa, dessa relação espúria entre empresa e Estado, é uma coisa que já vem de muito tempo. Foi citado pelos delatores da Lava Jato que essa relação dentro da Petrobras, de propinas dentro da Petrobras, ela já vem desde o governo Fernando Henrique, quiçá de governos anteriores. Por quê? Porque exatamente essas pessoas financiam campanhas eleitorais e não existe almoço grátis. Elas financiam para querer algo em troca. E isso aconteceu nos governos do PSDB, aconteceu aqui no Distrito Federal, no governo do Arruda, chamado mensalão dos democratas. Aconteceu, agora tem um delator que está exatamente falando sobre propina que era recebida pelo presidente do PSDB, senador Aécio Neves, 1/3 de propina de Furnas. Então, se você for verificar, não só, e aí eu não estou falando de uma questão aqui só nacional, mas se você for verificar de relações espúrias que existem entre empresas e o poder público, em várias prefeituras no Brasil, em vários estados no Brasil, nós vamos ver que isso acontece. A minha concepção de empresa é que a empresa tem que investir na economia, que a relação entre empresa e Estado ela tem que ser uma relação profissional, não uma relação de toma lá da cá, mas isso é induzido exatamente pelas empresas. Que bom que nós temos a lei anticorrupção, que ela pune o corruptor. Isso foi um avanço importante do ponto de vista da legislação. Mas nós queremos, sim, um processo eleitoral muito mais
Nós defendemos o financiamento público exatamente por isso, para que a gente tenha um processo eleitoral livre da influência das empresas. O Al Gore, no último livro dele, ele fala que o sistema eleitoral americano está totalmente contaminado pelo lobby das empresas. E agora o Bernie Sanders, que é o candidato democrata que está disputando as prévias com a Hillary Clinton, está defendendo exatamente isso, porque a contaminação da atividade parlamentar e a contaminação da atividade pública por interesses privados, e os interesses da população ficam em segundo plano. Então, vamos falar de princípio. Porque se for para citar exemplos, deputado, aí nós vamos citar aqui 1000 exemplos dessa relação espúria que existe entre empresas e governos, e isso envolve também o próprio PSDB e a oposição. Bom, só para Muito deixar obrigada, claro, eu não deputado. sou do PSDB, mas na época que era do Democratas e houve o crime, a gente, no momento exato, expulsou do Democratas o governador, e o vice-governador que assumiu foi também expulso do partido, diferente do que o PT fez, que continua até hoje protegendo os seus presos. O presidente do Democratas não renunciou agora, porque ele está delatado por R$1 milhão. Eu não sei, não sou do Democratas, não sei por que ele não renunciou, então. Deputados, infelizmente esse debate termina, esse Brasil em Debate termina aqui. Você acompanha esse debate na TV, na Rádio Câmara e na Agência Câmara. E se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.